Oi, gente. Então, agora a gente vai comentar aqui os exercícios recomendados, tá? Da lista 2, né? Que no caso seria da unidade 2, onde a gente trabalhou os números cardinais, certo? Então, vamos lá. Nessa parte dos exercícios recomendados aí, a gente só tem 3 exercícios, tá? Então, eu vou dar uma comentadinha aí nos 3 e depois vocês já sabem. Qualquer dúvida é só falar comigo. O primeiro diz assim, eu vou ler aqui, vocês sempre acompanhem aí com a lista. Prove por indução que se X é um conjunto finito com N elementos, então existem N fatorial bijeções F de X em X. Então, aí a gente já tem uma informação importante e legal, né? Que está pedindo para a gente mostrar por indução. Então, a gente já sabe como é que vai começar essa demonstração, tá? Então, se X é um conjunto finito com N elementos, nós vamos ter N fatorial objeções de X em X, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai verificar que isso é verdade para N igual a 1, mostrando. Depois, nós vamos supor por indução, né, que é a nossa hipótese indutiva, que é verdade para N elementos, e daí nós vamos mostrar que se vale para um conjunto que tenha N elementos, isso vai implicar que vale para um conjunto que possua N mais um elementos. Se a gente conseguir mostrar essa implicação, a gente pode mostrar que vale aí para todo o N pertencente aos naturais, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver para 1, né? Se N é igual a 1, aí essa situação é óbvia, né, gente? Por quê? Ó, se N é igual a 1, significa o quê? Que X é um conjunto finito com um único elemento, correto? Então, é claro que eu vou ter um fatorial, ou seja, uma abjeção de X em X, tá? Depois, nós vamos supor que essa afirmação é verdadeira para conjunto que tenham N elementos, certo? E aí nós vamos mostrar que vale para um conjunto com N mais 1 elementos. Então, deixa eu escrever aqui, né? Suponha verdadeira a afirmação para um conjunto que tenha N elementos, certo? Elementos, certo? E aí a gente vai mostrar que vale para um conjunto que tenha N mais 1 elementos, né? Se eu estou supondo que é verdade para um conjunto com N elementos, o que eu estou supondo, gente? Que ele já vai possuir N fatorial objeções dele nele mesmo, tá? Então, vamos ver agora para um conjunto que tem N mais 1 elementos. Então, seja X um conjunto com, estou tentando escrever aqui o mais explicado possível, né? N mais 1 elementos, certo? Então, vamos fixar um elemento desse conjunto, né? Porque aí eu quero, ó, a gente já sabe que é verdade para N elementos. Então, peguei um conjunto X com N mais 1 elementos. Nós vamos fixar um elemento desse conjunto X. Vou chamar ele de Azinho. Então, fixe um elemento Azinho pertencente a X. O que é uma abjeção? F de X em X consiste em quê, gente? Em escolher, né? Eu só estou detalhando tudo aqui. Uma linha é igual a F de A. Ou seja, deixa eu colocar aqui em diagramas bem pequenininho, né? Os dois conjuntos, ó, de X em X. E aí aqui eu vou ter um Azinho. E aqui eu tenho a linha, né? Tá? E aí, então,
a gente vai definir essa abjeção, tá? Escolher a linha igual a f de A e definir a nossa abjeção para o que a gente quer. De x menos A sobre x menos a linha, certo? Então, o que vai acontecer? Existem n mais uma escolhas para quem? Para a linha, né, gente? E n fatorial possíveis bijeções de x menos A sobre x menos a linha, né? Então, o que nós ganhamos aí, ó? Eu vou ter n mais uma escolhas para a linha e n fatorial possíveis, né? Por que n fatorial, gente? Porque eu estou usando a hipótese de indução, né? Então, eu já sei que com um conjunto com n elementos, eu vou ter quantas bijeções? N fatorial. Então, se é uma bijeção de x menos a em x menos a linha, ou seja, de um conjunto com n elementos, eu já sei que eu vou ter n fatorial bijeções. Então, as minhas bijeções, já que é n fatorial e para a linha eu tenho n mais 1, eu tenho n mais 1 escolhas para a linha e n fatorial bijeções. E isso é, porque nós já até definimos, né, o fatorial usando recorrência, é o que, gente? N mais 1 fatorial. Ou seja, nós vamos ter n mais 1 fatorial de bijeções de x em x, né? Logo, pelo princípio de indução matemática, a gente pode dizer que vale para todo n natural, porque a gente mostrou que vale para 1, supôs que valia para n, mostrou que valia para n mais 1, tá? Esse é o nosso primeiro exercício. Qual o segundo? O segundo é bem legal, né, gente? Bem interessante. Prove que por indução que um conjunto com n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos. Então, olha que interessante, é que também está pedindo para a gente mostrar por indução, porque esse capítulo, vocês lembram que a gente trabalhou bastante a indução. Então, a gente também já sabe como vai trabalhar nesse exercício, né? Então, a gente vai mostrar que um conjunto com n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos, tá? Então, vamos fazer o quê? Primeiro, a gente vai pegar um conjunto, né? Vai mostrar, na verdade, que vale para n igual a 1. Depois, a gente supõe que vale para n e mostra que vale para n mais 1. Então, vamos lá, seguindo todos os passos aqui direitinho, né? Para 1, geralmente é bem óbvio, né, gente? Aqui, no caso, ó, também vai ser, né? Então, o que é que nós temos? Eu vou colocar minha afirmação aqui em cima, eu vou escrever para a gente não se perder, que nos diz o quê? Então, se nosso conjunto, vou supor que meu conjunto é um conjunto A, qualquer, tá? Não vou usar X, né, que a gente está usando X. Então, conjunto X com N elementos. Ele vai possui 2 elevado a N subconjuntos, tá? Então, se fizer um conjunto com N elementos, ele possui 2 elevado a N subconjuntos. Então, vamos considerar essa nossa afirmação, né? Então, que o conjunto com N elementos possui 2 elevado a N subconjuntos, tá? Nós vamos dizer que essa é a nossa P de N, né? Aí, o que é que nós vamos fazer? Vou mostrar por indução, vou mostrar que é verdade para N igual a 1, né? E vai ser verdade para N igual a 1 essa afirmação aqui? Sim, né, gente? Por quê? Ela é verdadeira porque se N é igual a 1, esse nosso conjunto X, ele possui um único elemento, né? X com um elemento vai possuir quantos subconjuntos? 2. É isso que a gente está vendo aí. Então, para P de 1, nosso conjunto X vai possuir, vou escrever ele aqui,
X é o conjunto que possui um único elemento, Azinho. E os dois únicos subconjuntos possíveis aí vão ser quem, gente? Só o vazio e ele mesmo, né? Então, para n igual a 1, é verdadeira essa afirmativa, certo? Agora vamos supor que é verdade para n e mostrar que vale para n mais 1, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Mostrar que é verdade para n mais 1, supondo que para n já é verdadeiro. Ou seja, se eu pegar um conjunto com n elementos, eu já vou garantir que ele possui 2 elevado a n subconjuntos. Então, agora eu vou pegar um conjunto com n mais 1 elementos. Então, seja X um conjunto com... Isso que eu falo para vocês que é legal. Agora a gente sabe como caminhar. Não tem como dizer, eu não sei para onde vai. Não, eu sei como mostrar, porque eu estou mostrando por indução, né? Então, seja X um conjunto com n mais 1 elementos. Vou tomar esses elementos aqui para facilitar a nossa vida. Então, X é um conjunto com x1, x2, xn, só que ele não está, ele tem n mais 1 elementos, certo? Com o conjunto A, a gente pode obter subconjuntos que não possuem o elemento x mais 1, né? Vocês concordam? Olha só. Ouçam o que eu vou falar, né? Com esse conjunto, que eu estou chamando de x aqui, era o meu elemento, né? Com o conjunto x, a gente pode obter subconjuntos de x que não possuem o xn mais 1, certo? Que não tem esse elemento, né? E aí, pela hipótese de indução, nós já sabemos o quê? Que são 2 elevado a n subconjuntos formados a partir desses n elementos, correto? Isso é a nossa hipótese indutiva já, tá? Então, pela hipótese de indução, a gente já garante isso, né? Nós vamos obter subconjuntos que não possuem o x elevado a n mais 1. E eu já sei, pela hipótese de indução, que esses são, em que quantidade? 2 elevado a n subconjuntos, né? Que são formados a partir dos elementos x1, x2 até xn. Isso eu sei pela hipótese de indução. E subconjuntos que possuem o elemento xn mais 1 também, né? São da forma 2 elevado a n, né? Obtidos unindo o elemento xn mais 1 ao 2 elevado a n dos subconjuntos, certo? Então, são 2 elevado a n subconjuntos quando eu vou unir o elemento x, n mais 1, aos 2 elevado a n que eu já tinha, subconjuntos, certo? Isso vai totalizar para a gente o quê? 2 vezes 2 elevado a n, que é 2 elevado a n mais 1. Ou seja, a gente supôs que era verdade para P de n, e com isso a gente mostrou que valia para P de n mais 1. Logo, a gente está mostrando que, nesse caso, se o conjunto possui n mais 1 elementos, o número de subconjuntos que ele vai possuir é 2 elevado a n mais 1. Logo, a gente pode concluir que todo conjunto com n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos, correto? Porque nós acabamos de mostrar que vale para 1, depois nós fizemos uma suposição de que valia para n, mostramos que vale para n mais 1, logo, nós vamos ter que vale para todo n, tá certo? Eu escrevi pouco aqui, mas eu falei bastante, tá? Então, peguem essas informações que eu estava falando aqui e escrevam, né? Não está escrito aqui, mas eu estava falando, e aí vocês vão assimilando e entendendo. A nossa terceira e última questão aí dos nossos exercícios recomendados fala o seguinte, ó. Sejam x e y 2 conjuntos finitos, com m e n elementos, respectivamente. Mostre que existem n elevado a m funções f de x e y, tá? Então, vamos pensar aqui. X e y, vou anotar aqui as informações importantes, 2 conjuntos
finitos, né? Então, vamos ver aqui, ele diz a quantidade de elementos. X tem M elementos. E Y, N elementos, tá? Daí a gente vai tomar funções de X em Y, certo? Nós vamos mostrar que existem N elevado a M funções de X em Y, tá? Isso é o que nós vamos mostrar, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer aqui, vamos fixar o N e aplicar a indução sobre M, tá? A gente já sabe, a gente até fez exercício parecido com esse na primeira lista, né? Então, vamos fixar o N e a gente vai fazer a indução sobre o M. A gente tem que escolher um, tá? Podia ser diferente também, não tem nenhum problema, né? Então, primeiro a gente já sabe como vamos fazer por indução, a gente vai mostrar que vale para o M igual a 1, tá? Se o M é igual a 1, significa que o conjunto X, ele possui um único elemento, certo? Vou dizer que ele possui um elemento X1. E o Y, ele vai possuir N elementos, né, gente? Então, Y1, Y2, YN, tá certo? Então, nós temos o quê? Que a nossa função, ela está definida em X e tomando valores em Y. Então, em X eu tenho um único elemento, que é o X1. Então, f de X1 pode ter dado qualquer Y que está aí. Só que o i está variando de 1 até quanto, gente? N, né? Então, a gente verifica que é verdade. Porque a gente vai ter quantas funções vão estar definidas? N elevado a m. Ou seja, no nosso caso, n elevado a 1, ou seja, nós temos n funções, que é o que nós teremos. Ó. F de x1 pode dar qualquer y que tem aqui. E o i está variando de 1 a n, então a gente já tem que verdade para m igual a 1. Né? Nós teríamos quantas funções? N funções, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos supor que P de M é verdadeira e mostrar que isso vai implicar que P de mais 1 é verdade, tá? Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Supõe que P de M é verdadeira. Aqui esse P, gente, é a nossa afirmação, né? X e Y, dois conjuntos finitos com M e N, a nossas hipóteses lá do problema, tá? Que existem N elevado a M funções, é isso que eu quero dizer, né? Essa nossa P aí, né? A nossa afirmação, que a gente tem N elevado a M funções de X em Y, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos considerar agora X um conjunto com M mais 1 elementos, certo? Então, X, se é um conjunto com M mais 1 elementos, seria X1, X2, X3, né? Deixa eu colocar aqui, ó. XM mais 1, tá certo? Que eu vou considerar ele com M mais 1 elementos. E o Y tem N elementos, a gente já sabe, né? Aí, para cada I, variando de 1 a N, existem, na verdade, N elevado a M funções, certo? Então, ó, vou até escrever aqui para depois vocês não confundirem. Para cada I de 1 até N. Por que isso, gente? Porque pela nossa hipótese de indução, né? N elevado a M funções, certo? Que seria o quê? F xm mais 1 em yn, isso que a gente quer. F de quem, gente? De x m mais 1 vai dar um yi.
correto? E F, x, m mais 1. Menos, eu vou tirar o xm mais 1, né, gente, nosso elemento, em y. Aí esse y é grande, tá? Que é o nosso conjunto, né? Então, a gente vai ter n elevado a m funções, e aqui nós vamos ter quantas? N, né? Então, vai ficar n vezes n elevado a m funções. N vezes n elevado a m seria o que? N elevado a m mais 1 funções. Uma funções, né? Que é exatamente o que a gente queria mostrar, tá certo? Então, esses eram os exercícios que a gente tinha aqui na unidade 2. Eu espero que tenha ajudado vocês e eu já estou preparando aí logo as dúvidas da lista 3, tá bom?